Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Vocês podem se assentar. Graça e paz do nosso Rei Jesus. Amém. Uma alegria estarmos reunidos mais uma vez como igreja, cantando cânticos de louvor, salmodiando ao nosso Rei Jesus, pois Ele é digno, não é? De todo louvor e glória e honra e majestade. Meus irmãos, seguindo com a nossa exposição no livro de Judas, já quero pedir aos irmãos que abram lá em Judas, portanto. Hoje nós faremos a nossa 9ª exposição daquilo que eu julgo a parte mais importante, não só eu, mas muitos estudiosos e comentaristas da carta de Judas entendem que essa porção que nós trataremos hoje é a mais importante de todo o livro de Judas. E eu confesso a vocês que foi difícil selecionar, não é o que eu tinha para falar a vocês aqui nessa carta e aplicar. Então, desde já, quero chamar a atenção dos irmãos para se concentrarem o máximo que vocês puderem. Eu vou me esforçar o máximo que eu posso, eu me esforcei o máximo que eu pude nesse estudo para trazer aquilo que é de mais essencial a vocês. Muitas coisas poderiam ser ditas, né? Muitas coisas mesmo poderiam ser ditas, mas a gente precisa selecionar aquilo que é mais importante, não no sentido de menos importante, mais importante, mas no sentido daquilo que nós temos tempo de comentar aqui com os irmãos, senão a gente precisaria fazer uma conferência só sobre a carta de Judas, né? Mas eu creio que nós conseguiremos cumprir com a nossa missão na exposição desta noite. Então vamos lá para Judas, faremos a leitura dos versos 17 a 23. Né? A gente tem exposto 2 versículos, 1 versículo, e hoje nós vamos expor todos esses versículos aqui, que Deus nos ajude com o tempo. Né? Vamos à leitura então, Judas 17 a 23. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até roupa contaminada pela carne. Vamos ao nosso Senhor mais uma vez em oração. Ó Deus, uma vez mais, Senhor, nos achegamos ao teu trono de graça nessa hora. Obrigado, neném. Obrigado, viu? Obrigado. Senhor, obrigado pela vida do Mica, que me trouxe essa água. Te louvamos, ó Deus, pelo Marcelo e Magali, que tem educado esses meninos nos teus caminhos. E nessa hora, Senhor, rogamos a Ti que nos dê clareza para expor a Tua palavra, que nos dê vigor espiritual, poder celestial, Senhor, para expormos a Tua palavra com ousadia. Dê também, ó Deus, uma santa disposição de alma aos meus irmãos aqui, à Tua igreja, para receber a Tua palavra com diligência, com alegria, com amor, com zelo, a fim de que, ó Deus, nós sejamos instruídos, fortalecidos, edificados, possamos, Senhor, aprendermos a batalhar eficazmente contra os falsos mestres, guardando-nos no Teu amor, edificando sobre a santíssima fé que o Senhor nos deu, orando no Teu Espírito e esperando a misericórdia do nosso Rei Jesus Cristo para a vida eterna. Senhor, nos dê graça nessa hora, por favor, ó Deus. Nos conduza em sabedoria para a Tua própria glória, que o Teu reino avance e pecadores sejam salvos. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, que oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, imaginem por um instante que a nossa nação exploda em guerra. Imagine isso por um instante. Conflito, caos social, guerra civil, guerra internacional, e nós envolvidos nisso. E todos, homens, mulheres e crianças capazes de segurar equipamentos para a guerra, são convocados. Imagine esse cenário. Todos devem participar.
Só que imagine que nós não tivemos treinamento adequado para participar de um conflito como esse. E aí chega alguém para você, Carol, e diz assim: Carol, Bia, Rafa, Jaconelli, aqui está a arma mais poderosa que nós produzimos para abater aquele tanque de guerra invencível do nosso inimigo. Aqui está a arma. E eu simplesmente vou embora. Aí, legal, eles pegam aquilo lá e eles fazem uma pergunta. Como será que isso funciona? Porque eu não fui instruído, eu não fui ensinado, vocês não foram treinados a manusear algo dessa magnitude. Ué, onde é que eu coloco munição aqui? Aliás, isso aqui é de munição? É a laser? O que é isso? Eu não sei manusear isso, eu não sei usar isso. Resumindo, vem o exército inimigo com os seus tanques de guerras monstruosos e dizima o nosso povo porque nós não soubemos usar aquela arma que era eficaz contra aquele equipamento inimigo. Resumindo, meus irmãos, nós não podemos batalhar pela fé contra os falsos mestres de qualquer maneira. Tá? Nessa ilustração aqui que introduz o nosso sermão, os meus queridos irmãos usariam aquela arma do jeito que eles achavam correto. Moral da história, eles não seriam eficazes nessa batalha, eles seriam engolidos e derrotados, iriam à falência. Da mesma forma, na peleja, na batalha pela fé contra os falsos mestres, nós não saímos à torto e à direito agindo de qualquer maneira. Nós precisamos aprender a batalhar pela fé. Não é algo intuitivo, não é algo que eu aprendo por mim mesmo, é algo que eu devo aprender. E é sobre isso que nós vamos ver nessa noite. Devemos batalhar pela fé verdadeira que foi confiada à igreja, mas enfatizando, não de qualquer maneira. Não segundo a sabedoria popular, não segundo a sabedoria humana e mundana, mas segundo as Escrituras, segundo a palavra do nosso Deus. Então, só recapitulando rapidamente o que nós vimos na semana passada, nós vimos que o juízo contra os falsos mestres foi nova e definitivamente declarado. E nós vimos, aqueles dois pontos, que o juízo foi profetizado e o juízo será justo. Hoje, porém, o nosso sermão não está dividido em duas partes. Ele está um pouquinho mais longo, porque vocês viram a quantidade de versículos. Ele está dividido em 3 partes. E aqui está a nossa afirmação teológica que resume todo o nosso sermão. Presta atenção. A afirmação teológica é: batalhem pela fé, lembrando das palavras dos apóstolos, guardando-se no amor de Deus e demonstrando misericórdia e compaixão por aqueles que estão em perigo e no erro. E nos textos que lemos, nós aprofundaremos isso. Na nossa afirmação teológica já estão os pontos do nosso sermão. Então, o nosso sermão está assim dividido. Devemos batalhar pela fé, lembrando da Escritura, versos 17 e 19, guardando-nos no amor de Deus, versos 20 e 21, mostrando misericórdia, versos 22 e 23. Diferente de Judas, que gosta muito de usar aqueles exemplos tríplices, eu estou seguindo em dupla aqui, a dupla de versículos, com exceção do primeiro ponto, que são 3. Para as crianças, a palavra, o verbo a pesquisar é batalhar. Batalhar. Então vamos à exposição do nosso texto, meus irmãos. E o título não poderia ser outro, Batalhando pela fé. Esse é o título do nosso sermão. Batalhando pela fé. Vamos considerar os versos 17 e 19. O primeiro ponto é lembrando das Escrituras. Vocês notaram que até aqui, dos versos 18 a 16, Judas descreveu o caráter ímpio dos falsos mestres. Ele, no verso 4, disse que mudou o assunto da sua carta para essa igreja, para que exortasse essa igreja a batalhar pela fé. Mas vocês notaram que ele não falou como fazer isso ainda? Vocês perceberam? Falsos mestres isso, falsos mestres aquilo, o caráter deles, o que eles fazem, como eles agem, o que eles pensam, qual é a motivação deles. Mas até agora, nenhuma palavra sobre como batalhar contra os falsos mestres. E é exatamente agora, nesse momento, no clímax da sua carta,
que Judas vai nos falar como é que nós devemos batalhar contra os falsos mestres pela fé verdadeira. Eu quero que vocês notem a virada. Isso vai instruir vocês, ajudar vocês até lerem qualquer outra carta, outro documento do Novo Testamento, para vocês notarem como que geralmente um autor neotestamentário, quando ele quer mostrar um contraste, mudar o seu público, como ele deixa isso evidente no seu próprio texto. Vejam o início do versículo 17. Até aqui é só falso mestre, né? Falso mestre, nuvens sem água, destruidores, ímpios, malditos. Agora, notem o verso 17, ó. Vós, porém, amados. Notem isso. Vós, porém, amados. Uma pausa imediata. Nós precisamos parar aqui. Perceberam? Não está mais falando com a igreja, descrevendo falsos mestres. Agora Judas se direciona à igreja diretamente. Fala, olha, eu já encerrei. Ele vai falar um pouquinho mais deles aqui, né? Mas só para ilustrar o assunto que ele vai tratar. Mas ele, encerrei. Acabei. Agora meu assunto é com vocês. Igreja, agora meu assunto é com os amados, não mais com os odiados. Não mais com aqueles sobre os quais paira a justiça de Deus. Mas agora eu quero falar com os amados. Essa é a virada agora que nós encontramos aqui. Judas já usou esse adjetivo aqui, amados, algumas vezes ao longo da sua carta. Verso 3, agora no 17, depois no 20. E é importante observar que ele está sendo duro e está sendo severo contra os falsos mestres aqui. Vocês estão vendo, ele não está poupando palavras, ilustrações e poesia para descrever a esses homens e a natureza deles. Ele não está poupando, ele está sendo firme, mas ao mesmo tempo é uma firmeza amorosa, porque agora ele se vira para o seu povo. Ele se vira para as suas ovelhas e fala, amados, olha, agora eu quero me dirigir a vocês. Não é? Ele, portanto, apesar de ser duro em sua carta até aqui, ele não deixa de ser amoroso. Então notem como firmeza, ênfase e amor não estão desvinculados, não estão divorciados em hipótese alguma. A exortação bíblica não é contra o amor cristão. A exortação bíblica é, na verdade, uma evidência do amor cristão. Judas aqui nos dá um grande exemplo disso. Ele ama o seu povo, ele ama o seu rebanho, ele ama os seus irmãos. E, por amar os seus irmãos em Cristo, é que ele então diz assim, eu não posso permanecer, eu farei tudo o que for possível para escancarar a natureza desses falsos ensinos, desses falsos mestres, porque eu amo os meus irmãos, eu não posso deixá-los caminhar em erro. Percebem como isso é completamente diferente dessa cultura gospel que nós vemos por aí, que, eu não posso ir exortar a Nínive, eu não posso ir exortar o Vitor, porque o que ele vai pensar de mim? Ele vai ficar bravo comigo. Meus irmãos, não existe isso. Em uma igreja saudável, biblicamente instruída, óbvio, é claro, eu sei, quando a luz do evangelho chega na escuridão dos nossos pecados, nós não gostamos. Quem você pensa que é, Fernanda, para falar comigo? Quem você pensa que é, Vitor? Mas aí o eleito de Deus, ele para, ele medita, ele reflete, e ele finalmente se humilha, pois o Espírito que habita nele o convence do pecado, da justiça e do juízo, não é? Então nós crescemos e no final das contas estamos lá. O irmão que nós queríamos esgoelar, estamos lá. Muito obrigado por ter me exortado em meus pecados, porque eu estava caminhando em erro. E é assim que nós caminhamos em uma igreja biblicamente instruída e teologicamente saudável, com irmãos que conscientemente sabem das suas responsabilidades como membros de uma igreja local, que entendem bem a natureza do ministério pastoral e a dimensão dele. Então, nós aprendemos isso com Judas. Ele ama e por amar, ele exorta. E por exortar, ele cuida. E por cuidar, ele coloca os falsos mestres para correr. Então, vamos agora considerar a advertência apostólica. Lembrando que o nosso primeiro ponto é como que nós estamos batalhando, devemos batalhar contra os falsos mestres. Primeira lição, primeiro ponto é lembrando da Escritura. Vamos entrar agora no conteúdo aqui dos versículos 17 e 19. Olha o que a gente lê lá, ó. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vamos considerar então esses 3 versículos. Bom, aqui, meus irmãos, apesar de
em muitas ocasiões, nós nos recordarmos do Evangelho de maneira geral, da obra de Cristo de maneira geral, aqui, especificamente, Judas ele nos remete a um tipo de lembrança específica do Evangelho. É uma base, inclusive, para nós termos estudos sistemáticos da Escritura. Essas palavras que a gente lê aqui, ó, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, essas palavras que nós lemos aqui, elas se referem a um conteúdo específico, não a um conteúdo geral. É um conteúdo específico e sistemático. Então Judas está falando para o seu povo, olha, lembrem-se especificamente desse conteúdo do ensino apostólico. É isso que ele está falando. Lembrem especificamente desse conteúdo do ensino apostólico, ok? Os apóstolos ensinaram muitas coisas, não é? Muitas coisas, diversas coisas, como as coisas devem proceder na igreja, os falsos mestres, como os homens devem se portar no culto, o que os pastores devem fazer, como que as mulheres se portam no culto, como devemos considerar a providência de Deus, mas olha, é esse assunto especificamente aqui que vocês devem considerar nesse momento. E qual que é, portanto, esse ensino específico? É o que nós lemos aqui no verso 18. Ó. Esse é o ensino que Judas nos chama a atenção. A profecia de Enoque, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Então, Judas está, mais uma vez, conduzindo o seu povo a olhar para as profecias, não é, para o ensino apostólico acerca dos falsos mestres. Paulo ensinou sobre isso em Atos 20, 28 a 30. Leiamos lá, ó. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele está falando aqui com os presbíteros de Éfeso, tá? Vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Vejam o que Paulo ensinou. Entre vocês que me ouvem aqui, se levantarão falsos mestres e lobos devoradores, já alertando a igreja e preservando a igreja quando esses homens surgissem. E Pedro, o que Pedro ensinou sobre isso? A profecia de Pedro. 2 Pedro 3, 1 a 3, nós lemos assim, ó. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos. Uma palavra rápida aqui, esse últimos dias, último tempo, é uma referência à primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda de Jesus Cristo. Tá? Nós estamos vivendo nos últimos dias aqui. Por que os apóstolos estão ensinando sobre isso? Porque o próprio Senhor Jesus ensinou e profetizou sobre isso. Vejamos, Mateus 7,15, o Senhor Jesus disse assim, ó, cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Eles não omitem as suas intenções, por mais que eles tentem. Cedo ou tarde, esses lobos devoradores mostrarão o tamanho da sua fome, mostrarão o tamanho de suas garras, mostrarão o tamanho das suas presas para atacar as ovelhas. Mas, meus irmãos, isso não deve nos escandalizar. Eu sei que um crente mais iniciante, né, um crente imaturo, olha para isso e fica... até perde o fôlego. Senhor, como isso é possível? Olha lá, o escândalo, e mais escândalo, olha lá, e que não sei o quê. Eu sei que isso choca um crente imaturo, um neófito na fé, né? Mas isso não deveria chocar crentes maduros. Crentes que leem a sua Bíblia. Crentes que diariamente estão em comunhão com o Senhor, lendo a Escritura, aprendendo do Senhor e bebendo esse leite espiritual para crescimento das suas almas. Não deve escandalizar um crente maduro isso aqui. Porque tudo isso demonstra que a palavra de Deus é verdadeira. Isso demonstra a autoridade das Escrituras. Isso demonstra como a palavra de Deus é palavra de Deus. Porque ela se cumpre. Ela se mostra, ela evidencia a sua perfeição. Mas graças a Deus que ela não só revela, não só profetiza esses escândalos contra esses homens, contra esses destruidores, mas ela também nos norteia a como agir diante disso. Não é? Então, vejam,
Ainda no versículo 18. Haverá escarnecedores, não é? Ainda o conteúdo dessa profecia, andando segundo as suas ímpias paixões. Lembra que nós vimos nas últimas exposições que andar na Escritura não é simplesmente caminhar um passo após o outro, é um estilo de vida rotineiro, né? Então aqui, só vou fazer um resumão do que Judas está fazendo aqui, tá? Ele só está dizendo mais uma vez, olha, já foi profetizado que esses homens andariam, não é? Seriam zombadores e andariam segundo as suas ímpias paixões. O que é andar? É um estilo de vida rotineiro, constante, repetitivo. Então os ímpios, eles andam assim. No domingo eu sou crente, mas ao longo da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, se não tiver encontro da igreja, né, eu ando rotineiramente, constantemente, de maneira repetitiva, em pecado. É isso que eles fazem. Eles andam assim, em pecado. Eles zombam de tudo que é santo, piedoso e justo, segundo os padrões divinos. Eles são sensuais. O que significa isso? Que eles vivem segundo as suas tendências naturais. É natural de um ímpio promover impiedade. É natural de um peixe viver na água. Não é natural ele viver fora da água, né? Tira o peixe da água, ele morre. Então, alguém que é assim, né, que anda de maneira sensual, natural, não espiritual, mundano, carnal, é natural para essas pessoas. É natural, tá? O homem natural, segundo Paulo, vejam por que é tão difícil um homem natural aceitar as coisas do Espírito. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E um homem carnal é o quê? Carnal. Está morto em seus pecados, não tem vida. Por isso que ele não entende um padrão de vida que tem vida. Não um padrão de vida que eu estou respirando, está entrando ar nos meus pulmões, o meu coração está batendo, eu tenho, né? O meu cérebro está lá funcionando, né? Está vivo, né? Não tenho morte cerebral, meu cérebro está funcionando muito bem. Porque o meu cérebro pode deixar de funcionar, os órgãos estão lá funcionando, né? Mas eu tenho morte cerebral, mas eu estou lá funcionando por máquina e tudo mais, né? Não é isso, não é esse estilo de vida. É uma vida espiritual, soprada, dada, conferida pela graça de Deus ao pecador. É o sopro divino de Deus, a habitação do Espírito. A nossa alma passa a ser habitação de Deus. É uma vida celestial, uma vida que o homem natural não compreende, não adianta sentar. Eu não sei se você já teve essa experiência de sentar, tentar explicar, etc, etc, etc. A pessoa, olha, eu acho isso muito bonito, mas eu não consigo aceitar. Claro que não! Está morto! Não faz sentido isso para alguém morto, percebem? Então, esses homens, eles são naturais. E eles não podem aceitar as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Precisa ter vida espiritual para entender a Escritura. Precisa ter vida espiritual para desejar o Senhor em oração. Precisa ter vida espiritual para desejar a Escritura, para desejar o Senhor. Sem vida espiritual não há comunhão com Deus. Por isso que não dá para forjar comunhão com Deus, percebem? Não dá para forjar conversão. Não dá. Na força da carne não vai. No automático não vai. Precisa de algo além. Precisa de algo além do checklist religioso. Precisa de algo além daqueles nossos encontros moralmente corretos e justos e bíblicos. Precisa de algo além. Precisa de vida. Vida celestial. Vida dos céus. Vida do Espírito de Cristo Jesus, meus irmãos. Esse padrão ético que é difícil de aceitar, esse padrão doutrinário que é impossível do homem natural aceitar, ele não aceita por uma razão simples. Judas dá aqui no verso 19. Eles não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito. É como se eu dissesse para você o seguinte, Joyce e Vitor, olha, vai ter uma festa familiar lá em casa e eu preciso que vocês se adequem à cultura da nossa família. Vocês nunca foram lá. Expliquei assim por alto para vocês. E é uma cultura completamente diferente da família de vocês. Aí vocês chegam lá, pedem para vocês tirarem um sapato, tirar a meia, um monte de coisa assim, vocês... Mas que negócio estranho é esse? Eu vou embora. Ô, Joyce, o Vitor virei para Joyce. Ô, Joyce, vamos embora daqui. Que negócio estranho é esse? A família do Léo é muito louca, vamos sair daqui. Estão entendendo o choque? Eu estou usando isso de ilustração, um choque cultural entre famílias. Não bate, é diferente, vamos embora. Não dá para fazer isso, não dá para submeter a isso. A mesma coisa é com aquele que não tem um Espírito.
numa conversa com alguém que tem um espírito, são pessoas falando quase que de universos distintos. Não consegue compreender. Por isso que o quase cristão, quando a gente mencionou na semana passada também, o quase cristão ele fica assim, muitas vezes no nosso meio, boiando. Como assim? Deus visitou você em oração e te deu convicção de pecado? Isso nunca aconteceu comigo. Como é que é isso, né? Percebem? O quase cristão está lá, ó, né? Um ímpio total, boiando. Vamos avançar. Então nós estamos vendo, né, o conteúdo dessa profecia. Eles, agora no versículo 19, são estes os que promovem divisões, né? Eles causam divisões. Aqui é a última vez que Judas fala alguma coisa sobre eles, depois não fala mais. Eles promovem divisões, porque eles, como nós vimos, eles corrompem essa doutrina, desprezam a palavra de Deus, e as suas supostas revelações especiais estão completamente contrárias ao ensino do padrão da Escritura. Então, é inevitável. Vai acontecer o que estava acontecendo em Corinto. Eu sou do Marcelo. Não, mas as revelações do Mateus são mais interessantes. Não, mas a revelação do Jussier diz que eu vou prosperar esse ano, do Mateus e do Marcelo. Não, eu não quero casar, eu não quero passar na faculdade, eu quero prosperar. Então eu sou do Jussier, né? E causa divisão no meio da igreja. Aí de repente vem o André e o outro. Não, isso daí não existe, nós somos cessacionistas, nós não cremos nessas coisas. Isso está errado. Se isso que ele está falando é verdade, então ele é o profeta do Senhor, ele é infalível, ele é perfeito. E a igreja está dividida. Por isso que é tão importante, meus irmãos, nós sabemos bem, deixarmos bem estabelecidos no que a nossa igreja crê. Nós temos os nossos padrões doutrinários, as nossas confissões e símbolos de fé muito bem estabelecidos. Se alguém chegar e dizer assim, não, Jesus Cristo morreu por todos os eleitos. Não, ele morreu por todo mundo. Desculpa, nós não cremos assim. Abre lá no capítulo sobre a morte de Cristo. Nossa igreja crê assim. Qualquer um de vocês tem autoridade para fazer isso. Até os nossos filhos. Falou, você está ensinando o contrário à nossa igreja. Você tem que parar com isso. Nós queremos assim sobre o batismo. Não batizamos bebês aqui. Nós pensamos assim sobre a ceia. Governo de igreja para nós é assim. Está tudo ali. Resumidinho no nosso padrão doutrinário com os textos bíblicos. A partir do momento que chegar alguém muito mal intencionado, ele não vai ter muito sucesso. Porque a igreja toda está muito bem instruída e muito bem testada nesse aspecto, né? Tudo que esses homens fazem é dividir a igreja. Tudo. Tudo que eles querem é isso. É dividir a igreja, promover o seu próprio nome. E mais uma vez, por que eles fazem isso? Porque eles não têm o Espírito. Mas aqui surge uma pergunta inevitável para nós. Receba essa pergunta como verdadeira e tente responder em 5 segundos. Depois que eu fizer a pergunta. Qual é a evidência de alguém cheio do Espírito? Vou até tomar uma água enquanto você pensa aí. Passaram 5 segundos, hein? Se esses homens fazem tudo isso e eles não têm o Espírito, qual que é a evidência de alguém cheio do Espírito? Se você foi pela lógica, você falou o seguinte, é o oposto de tudo o que os que não têm o Espírito fazem. Então você acertou. Alguém cheio do Espírito, meus irmãos, é alguém que ama e vive cheio da palavra de Deus, pois o Espírito Santo nunca está em oposição à sua palavra. Você já recebeu uma profetada que contradiz a palavra de Deus? Eu já recebi algumas no passado, né? Só vem, profetiza alguma coisa, e você vai para escrito, mas espera aí, Deus mandou eu casar com fulano de tal. Mas espera aí. Você casou com um homem ímpio, com um beberrão, com um imoral, e você é crente. O que Deus diz em sua palavra? Com quem você deve casar? Aí você abre os textos. Não, mas Deus me revelou que eu deveria casar. Que isso? Deus está em oposição. Não, peraí, é que a palavra de Deus foi escrita por homens. Percebe o que acontece? Nunca a profetada é colocada em xeque. Nunca a palavra do apóstolo, do profeta é colocada. A escritura é colocada em xeque, mas nunca a palavra do ímpio. Percebe o que está acontecendo? Mente carnal, coração carnal, que não quer se submeter à palavra de Deus. Então, o Espírito que inspirou a palavra, alguém cheio do Espírito de Deus, é alguém cheio da palavra de Deus. É alguém que, se você cortar, né, jorra textos bíblicos. Você vai pedir um conselho, vai ter sempre um texto bíblico acompanhando ali, fundamentando ali o que está acontecendo. Essa é a evidência de alguém cheio do Espírito. O Espírito Santo promove um santo amor pela palavra de Deus. Desconfie com letras garrafais, holofotes, com fumaça aqui. Desconfie da sua conversão.
se não há amor pela Escritura. Se você não deseja a Escritura. Se você não ama a Escritura, se você não busca a Escritura, por quê? O ministério do Espírito qual é? Fazer-vos lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. É conduzir as palavras do Senhor. Não é afastar da palavra do Senhor, é muito pelo contrário. Alguém frio sem o Espírito é alguém sem Escritura. Não é alguém que está pulando, rodando, falando um monte de coisa que ninguém entende. Né? Não. Esse que está pulando, rodando, que ninguém entende, é que é frio. Alguém quente, fervoroso, é alguém cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio do Senhor. É o Espírito que ilumina as nossas mentes para que a gente aplique a Escritura. Alguém cheio do Espírito, alguém que ama Jesus Cristo e se submete a Ele. É alguém que deseja, por livre e espontânea vontade, por livre e espontânea pressão interna, o seu coração se inclina. Eu quero amar a Jesus Cristo, eu quero me conformar a Jesus Cristo. O que ele falou, o que ele ensinou, quem ele é, me mostra Jesus Cristo. Eu quero Jesus Cristo, eu não quero profetada, eu não quero adivinhação, eu não quero sonho, eu não quero saber o que eu vou casar. Eu quero Jesus Cristo, me dá Jesus Cristo. Alguém cheio do Espírito, sendo conduzido pelo próprio Espírito a Jesus Cristo. E quando nós chegamos no Filho, nós conhecemos o Pai. E de repente nós estamos cercados pelo único Deus verdadeiro, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, pela glória das três pessoas do Senhor. E nos pegamos ali, humilhados, em frente ao trono da graça. O cordeiro que foi morto, agora é o leão que ressuscitou para minha glória, para minha justificação. O Espírito que antes eu resistia é o Espírito que habita em mim, do amor de Jesus Cristo. E agora o Pai que antes estava pronto a aplicar a sua ira sobre mim. É o Pai que me ama, que me traz para perto, que me chama de filho, que me dá todas as coisas. E agora eu sou co-herdeiro com Cristo. Para sempre, como nós cantamos aqui agora. A nossa esperança é vê-lo regressar. Amém. Essa é a evidência de alguém cheio do Espírito. Então, primeiro ponto, batalhando pela fé é, lembre-se da Escritura. Não tem batalha contra falso mestre sem Escritura. Sem conhecer a dinâmica da palavra de Deus. Sem decorar os livros de Gênesis e Apocalipse. De trás para frente, de cima para baixo, do meio para frente, de frente para o meio, para cima para baixo. Vamos comer as Escrituras, meus irmãos, para que nós possamos... Eu já estava quase adiantando aqui uma coisa, vou segurar para não adiantar. Porque se eu abro esse ponto aqui, eu tenho que abrir todos os outros. Aí eu já dou um pulo o segundo ponto, vou para o último, né? Mas segura aí. Então, notem, o que nós precisamos aplicar aqui? Nós precisamos das Escrituras. Okay? Nós precisamos nos submeter às Escrituras. Ser cheios dela, para que Deus nos encha de si mesmo, através do poder da Escritura. Então vamos seguir, batalhando pela fé. Segundo ponto aqui. Guardando-se no poder de Deus. Versos 20 e 21. Vamos lá, ó. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Pronto, agora chega de falso mestre, acabou, não mais serão mencionados aqui. Judas agora está nos orientando, nos dando orientações mais profundas agora de como batalhar eficazmente contra esses homens, esses falsos mestres do inferno. Então agora nós aprendemos mais elementos de como lutar contra eles. Já vimos então que devemos nos apegar às Escrituras e agora nós vamos ver o que significa guardar-nos no amor de Deus. Nós nos guardamos no amor de Deus aqui de três maneiras. Tá? Permitam-me mudar um pouquinho a ordem das coisas aqui, porque o verbo principal que rege toda essa sentença aqui, ele é esse guardar no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. Então, nós nos guardamos no amor de Deus e aí nós temos outros elementos no texto que mostram como isso acontece, tá bom? Então, como que isso acontece? Ó, como que nós nos guardamos no amor de Deus? Edificando, orando e esperando. Então, eu peço licença aos irmãos para mudar um pouquinho aqui a ordem das coisas, porque o guardar tem que vir primeiro. O guardai-vos, que é o verbo, né, que rege tudo aqui, a palavrinha que rege tudo aqui, ele tem que vir primeiro, tá bom? Então, vamos olhar o versículo 21 que começa assim, ó. Guardai-vos no amor de Deus. O que isso significa e como fazer isso? São as duas perguntas que nós vamos tratar agora, tá? O que significa, então, guardar-nos no amor de Deus? É interessante a gente observar que Judas aqui menciona 4 virtudes cristãs, né? São 4 virtudes, atributos que acompanham todo cristão, e um deles é o amor.
ele faz referência a isso aqui. Interessante lembrar que esse verbo guardar, essa palavrinha guardar que Judas usa aqui, é a mesma palavrinha que usada lá no versículo 1. Vocês lembram? Guardados em Jesus Cristo, ou guardados para Jesus Cristo, ou guardados por Jesus Cristo. É o mesmo verbo, tá? Mesma palavrinha. A única diferença é que essa palavrinha lá em Judas 1 está na voz passiva, indicando que o Senhor Deus é o agente da preservação do seu povo. Aqui, a voz é ativa. O que isso indica para nós? Indica que você, Mara, é responsável por se guardar no amor de Deus, tá? Então, não há nenhuma contradição aqui. Tá bom? Alguém pode se levantar e dizer, há uma contradição aí. Não há nenhuma contradição aqui. O que nós temos é um complemento. Deus nos guarda, obviamente nós responderemos em obediência e nos guardaremos. Basicamente é isso que está acontecendo. Tá bom? Porque sempre tem ignorantes que se levantam, né? Olha aí, seus contraditórios. Não, de maneira nenhuma. A palavra de Deus ensina assim e nós nos submetemos assim. Então, nós podemos, apesar de agora estar sendo enfatizada a nossa responsabilidade, a nossa tarefa, o nosso dever como crentes de nos guardarmos no amor de Deus, nós já veremos o que é isso, nós estamos fazendo isso porque Deus não nos abandona. Então, se nós estamos sendo preservados, é porque o Senhor está nos preservando. Percebem? As duas coisas acontecem simultaneamente. Não à toa, nós lemos o seguinte em Filipenses 2, de 12 a 13. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Olha aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Vocês devem realizar a salvação de vocês com temor e tremor. Mas olha o versículo seguinte. Porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Acabou. Contradição nenhuma. Calou a boca do falso mestre. Percebeu? Então, essa dinâmica acontece na Escritura praticamente o tempo todo. E aqui em Judas não é diferente. É bom lembrar, como diz 1 João, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, toda a nossa vida cristã é uma resposta ao que Deus já fez por nós. Não é a gente buscando alguma coisa de Deus. Não. A vida cristã é a gente respondendo em humildade e em gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez. Tudo o que fazemos na vida cristã é em gratidão ao Senhor. Porque nós já recebemos tudo dele. O que mais nós poderemos receber que nós já não temos recebido? Não é? Fomos amados antes da fundação do mundo. Jesus orou por nós, pelo seu povo, em João 17, antes mesmo desse povo nascer 2000 anos depois, você e eu. Nós já fomos amados na eternidade, no tempo, e depois do tempo, não é? Quando o Senhor voltar. Outra questão que nós precisamos pontuar aqui, meus irmãos, é que os verdadeiros crentes, ao se guardarem no amor de Deus, nesse contexto de Judas aqui, eles estão indo na contramão, não só dos falsos mestres, mas também dos anjos. Lembram dos anjos que não guardaram o seu principado? Os anjos amaram mais o deleite do mundo, mais a tentação de Satanás do que o amor do Senhor Deus, não é? Então, diferente dos demônios e dos falsos mestres, os verdadeiros cristãos são completamente dependentes de Deus. Eles dependem do Senhor, diferente desses homens e desses anjos. Mas talvez você se pergunte assim, por que é importante a gente olhar os originais, né? A voz no grego, por que isso é importante, né? A gente ir lá considerar as traduções. Porque nós consideramos que a Escritura ela é plenariamente inspirada. Aqui nós estamos falando de inspiração plenária das Escrituras. O que isso significa? Significa que a Escritura é isso mesmo que a palavra sugere. Ela é plenamente inspirada. Cada palavra, cada verbo, cada sentença. Tá? Por que isso é importante? Porque nós temos umas teorias aí heréticas acerca da inspiração bíblica, que ela é mais ou menos assim. O que foi inspirado não foi o texto, não foram as palavras, eu não preciso ficar me preocupando com o tempo verbal, voz passiva, eu não preciso me preocupar com isso, eu preciso me preocupar com os conceitos que estão aqui. Quais são os conceitos que estão aqui? Esses 3 versículos aqui, qual que é a ideia que eles passam? Perceberam? Eu não preciso ficar me preocupando com detalhes. Eu me preocupo com a ideia. Isso é heresia, tá, meus irmãos? A gente rejeita isso porque isso é heresia, isso é bobagem, tá bom? E, infelizmente, tem muitas pessoas indo por esse caminho por aí afora. E é por isso, então, que nós lutamos com os originais. Por isso que nós vamos pegar uma tradução que é responsável. Quem foi que trabalhou nessa tradução das Escrituras aí?
gente tem algumas novas traduções surgindo, né, no mercado. Quem foi que participou? Ah, tem um liberal lá, eu estou fora. Ah, mas ele é um erudito, ele é conhecedor. Não interessa. Ele participou de um comitê, ele nega. Ah, mas espera aí, mas tem um outro aqui, ó, que é ortodoxo. Mas espera aí, o que esse pessoal está fazendo? Você pega um apóstolo do inferno e um ortodoxo e coloca numa comissão para traduzir a escritura? Que loucura é essa? Que horror é esse? É Cristo e Belial traduzindo a palavra de Deus? Meus irmãos, por favor. Não dá, né? Então vejam, por isso que nós escolhemos uma tradução que foi cautelosamente traduzida por pessoas capazes, que amam o Senhor. Por isso que o nosso estudo da Escritura ele deve ser um estudo meticuloso, disciplinado. As exposições bíblicas precisam ser responsáveis, fiéis. Os expositores têm uma responsabilidade dobrada sobre si, triplicada sobre si. Eles não podem subir ao púlpito e instruir o povo de qualquer maneira. Eles estão lidando com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. Assim sendo, meus irmãos, nós precisamos nos guardar no amor de Deus, protegendo a nossa alma de tudo aquilo que pode nos afastar dele. Resumindo, é isso, tá? Guardar a nossa alma no amor de Deus é nos proteger, nos cercar de proteções, de cercas, de irmãos, da igreja, para que a gente continue sendo guardado e caminhando no amor de Deus. E agora, como é então que nós nos guardamos no amor de Deus, conforme Judas? Edificando na fé santíssima. Vamos lá para o versículo 20 agora. Então a ordem é: Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé, guardai-vos no amor de Deus contra os falsos mestres, pela fé verdadeira. Como eu faço isso? Edificando-vos na vossa fé santíssima. Então vamos avançar, vamos tratar dessa palavrinha edificando-vos. A ênfase agora, meus irmãos, é tudo aquilo que é característico daqueles que têm o Espírito. Tá? Então, como é natural para os ímpios fazerem impiedade, agora é natural para aqueles que nasceram de novo, apesar dos resquícios do pecado, mas é natural agora, com nova vida, eles agirem assim, eles desejarem viverem assim, ainda que eles sejam fracos em muitos aspectos. Eles não amam mais o pecado. Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Todos aqueles que têm o Espírito Santo darão valor para as coisas preciosas que Judas expôs até agora. Rapidamente, tá? Resumindo, o que Judas falou até agora? Lembrar do Evangelho, lembrar das advertências do Evangelho, valorizar a palavra de Deus, ter temor do Senhor, reverência pelo culto, submissão absoluta ao senhorio de Jesus Cristo, amor pelos irmãos, um desejo incontrolável de aplicar as Escrituras na vida e na família. É isso o que todo crente que nasceu de novo deseja, ainda como mencionei, que ele seja fraco e esteja lutando com os seus pecados. Mas ele deseja essas coisas, ele não deseja mais se parecer com o mundo. Ele fica profundamente indignado quando alguém olha para ele e o assemelha ao mundo. Quando alguma coisa que ele faz o assemelha à velha vida. Ele não é mais como ele era anteriormente, ele nasceu de novo. Então, o que significa edificar aqui, ó? É aquilo que você já imagina. E a gente fala tanto, né? Eu fui edificado, vai edificar a tua vida. Eu postei um texto hoje lá no grupo nosso, né? Vai edificar você, né? Só precisa ativar aí o tradutor do smartphone. Mas o que é edificar? É a ideia de uma construção, né? Você tem os fundamentos que foram lançados, você tem boa terra, você tem bom terreno. Edificar aqui é como se você começasse a construir um edifício. Sei que você não é arquiteto, né? E talvez não mexa com isso, mas a ideia é essa. Você, à luz desse terreno bom e sólido, você começa a construir uma casa, um edifício adornado, lindo e belo e maravilhoso para a vida eterna. É isso que significa edificar, é você pegar o conteúdo, as verdades do Evangelho que você tanto ama, e aí então você vai aplicando isso à sua vida, e à medida que você faz isso, você vai crescendo, e esse edifício vai, né, permita uma ilustração, mas é uma ilustração boa, tá? A semelhança da Torre de Babel, né, mas vamos colocar a Torre da Nova Jerusalém, né, para tirar essa imagem ruim. A Torre da Nova Jerusalém, ela vai sendo edificada, ela vai crescendo, ela vai subindo, ela vai cada vez mais alto, porque você está crescendo e a sua fé está sendo edificada, até que esse edifício seja formado sólido e poderoso para a glória do nosso Deus, a ser formado à estatura, né? Deixa eu usar Paulo agora aqui, a estatura de varão perfeito, a ser conformado a Jesus Cristo.
Mas ele diz que nós devemos edificar na nossa santíssima fé, na vossa fé santíssima. Antes da gente avançar aqui e falar sobre o que significa essa santíssima fé, note o que vem antes. Vossa. Judas não é individualista. A fé cristã não é individualista. Deixe-me voltar a um assunto que a gente já bateu algumas vezes. Quem nunca viu aquele pôster, um letreiro, alguma coisa lá, bem alto, escrito assim, Jesus sim, igreja não, né? Essa é uma mentira do diabo, uma mentira do inferno. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos dos cultos. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. E nós precisamos uns dos outros mutuamente. Não existe, meus irmãos, nunca, tá? Não dá para nós chegarmos a um ponto e dizermos que nós não precisamos da igreja. Nós não somos igreja sozinhos. Assim como o meu dedo mindinho não é o meu corpo inteiro. Ele faz parte da minha mão, faz parte do meu braço, faz parte do meu tronco. Percebem? Então, isso aqui é um grande tiro, não é? No coração desses ímpios, porque eles eram individualistas. Olha, a minha personalidade é que está em evidência, então você precisa concordar comigo. É a minha fé. Só que nós não pensamos assim. É a fé da igreja que foi dada ao Senhor e tem sido preservada ao longo dos séculos. Então, notem, a gente poderia falar muito mais coisa aqui, mas não dá, tá bom? Depois a gente aprofunda nisso em outro momento. Mas então Judas usa mais uma vez a palavrinha fé. Não é? E vocês já estão bem afiados. Eu vou perguntar para vocês o que é fé subjetiva e o que é fé objetiva no final do culto, tá bom? Então vocês têm aí um tempinho para pensar enquanto isso. Estou brincando, tá? Não voa, não. Fica aqui, porque a gente tem coisa mais séria que você precisa prestar atenção aqui. Estou brincando, não vou perguntar nada. Fique em paz, tá? Então Judas usa mais uma vez o substantivo fé aqui. E eu sei que faz um tempinho, desde nossa primeira exposição, onde nós tratamos, né, da fé na Escritura, fé subjetiva e fé objetiva, mas aqui é fé objetiva. Então nós devemos edificar sobre aquele conjunto de doutrinas que nós recebemos da Escritura. Ponto. É isso. A vossa fé santíssima são as Escrituras, ou a sã doutrina. Sã doutrina, essa palavrinha sã, é a doutrina que traz vida. É uma doutrina saudável. É uma doutrina que promove a saúde da igreja. Então percebem que doutrina não mata a igreja coisa nenhuma. Doutrina só divide bode de ovelha. Doutrina não divide crente vivo espiritualmente. Doutrina une-nos em amor pela Escritura e pelo que Deus confiou ao seu povo, revelado na sua palavra. Percebem então que doutrina é fundamental, mas a sã doutrina. Percebam que é muito estranho alguém que lê as Escrituras, que busca ao Senhor e que diz que não está crescendo em sua vida espiritual. Isso é impossível. Porque essa doutrina, o que nós recebemos da Escritura, produz vida, produz vigor. Obviamente que o Senhor dá e promove a cada um no seu tempo. Isso pertence a Ele. Uns crescem mais rápido, outros crescem mais devagar. Mas notem, todos estão crescendo. Todos estão sendo alimentados, recebendo essa nutrição maravilhosa das Escrituras e estão crescendo. E se nós não estamos crescendo, você pode não gostar muito disso que eu vou dizer, mas você está estagnado, parado por um tempo, você fica tranquilo, que daqui a pouco o Espírito Santo vai colocar alguém do seu lado para caminhar com você e você rapidinho vai começar a ser empurrado para crescer. Ou se você estiver muito complicado, muito difícil, você vai ser carregado nos ombros para que você cresça, para que você caminhe. É assim que acontece, meus irmãos. É assim que acontece. O irmão está fraco hoje, mas está forte amanhã. E um vai auxiliando, exortando e aconselhando os outros. Essa é a beleza da igreja. É a multiforme graça de Deus operando nas nossas vidas. Louvado seja o nosso Deus por isso. Porque é Ele quem faz isso. Através do santo ensino da Escritura, da exposição das Escrituras. Então, percebam que estar em um local onde o Evangelho não é pregado, além de você não crescer, você morre. Tá? Você é crente verdadeiro, entre aspas, tá? Você definha, você perde todo aquela percepção da graça de Deus, do amor de Deus por você, ela vai se perdendo, você, puxa, Deus me abandonou, puxa vida, eu não tenho mais desejo de nada, acabou para mim, e você só ouve ladainha o tempo inteiro. Como é que você vai crescer em amor por Jesus Cristo assim?
Você é incentivado nos seus pecados. Como isso, meus irmãos? Você não vê a glória, a majestade do Rei Jesus salvando a sua alma, edificando você, exortando você a caminhar, dando o seu Espírito a você, selando você com o Espírito da graça, rasgando o céu por você, abrindo, trazendo o trono da graça para perto de você, para você, no nome dele, invocá-lo. Meus irmãos, meus irmãos. Então, nós precisamos da sã doutrina, da doutrina que nos traz vida, nos traz saúde e que vai fazer a nossa igreja florescer cada vez mais. Então, mas notem, nós precisamos nos esforçar. Aqui a palavrinha é essa mesmo, tá? Deve haver um esforço de nossa parte. Se nós estivermos com muita dificuldade, procure o irmão, procura a mim, procura o André, fala, meu irmão, eu não estou conseguindo. Irmãs, procurem as irmãs, conversa, procura a gente, não fique parado, não fique estagnado. Vamos crescer juntos. Vamos abandonar pecados juntos, vamos orar juntos, até que o Senhor nos visite em graça, até que os nossos joelhos sangrem. Mas vamos crescer, não vamos nos acomodar, meus irmãos. Então, nós precisamos nos esforçar para crescer, para edificar, para construir esse edifício maravilhoso que é, portanto, a fé que nós recebemos do Senhor, para que nós sejamos edificados no Evangelho, no ensino apostólico. E aqui sim, meus irmãos, é crescimento doutrinário, é boa teologia, é escritura, é memorização de texto bíblico, é lutando, é estudando, é vendo isso, é vendo aquilo. E precisamos disso, porque fomos chamados para servir uns aos outros, não segundo a nossa sabedoria, mas segundo a sabedoria do alto. Não é? Você já parou para pensar que o devocional que você fez ontem, ou que você deveria ter feito ontem, poderia ter sido útil hoje para aconselhar alguém na vida da igreja? Então pensa nisso amanhã, hoje. Você ora ao Senhor se preparando para amanhã, porque o Senhor vai colocar alguém no teu caminho para que você possa pregar o evangelho para essa pessoa. Um irmão precisará de um conselho, e Deus quer usar você. Não é o pregador famosão lá com PhD. Não, é você. Simples, trabalhador, humilde, mas que ama o Senhor e que deseja ser usado, submetendo a sua palavra. Então, para os eleitos de Deus, a sã doutrina é mel para os lábios, cântico para os ouvidos e alegria para o coração. Mas não para por aí. Nós precisamos de boa teologia, sim. Precisamos de muito conhecimento saudável. Da sã doutrina, sim. Mas não para aí. Nós também, agora avançando no versículo 20, né, como que nós nos guardamos no amor de Deus, orando no Espírito Santo. Então, agora Judas menciona mais uma virtude cristã, a oração. E, meus irmãos, que segurança saber que nós não estamos caminhando sozinhos. Não só temos a igreja do Senhor conosco, não só temos os irmãos conosco, mas o próprio Senhor Deus está conosco pelo seu Espírito. Ele mesmo habita em nós, Ele mesmo nos conduz, Ele mesmo nos dá iluminação para crescermos e construirmos sobre a Santíssima Fé, né? Sobre esse terreno sólido e confiável. Então nós temos o próprio autor da nossa fé, nos dando fé, para que a gente possa crescer e ser santificado. Mas aqui, meus irmãos, essa boa teologia, ela precisa ser levada para o coração. Essa boa teologia precisa estar no nosso cérebro e descer para o nosso coração. Se isso não acontecer, nós seremos crentes frios. Crentes que vencem todos os debates, mas que não choram pelos seus pecados. Crentes que não veem a sua miséria. Crentes com cérebros teológicos absurdos, monstruosos, invejáveis, mas com os corações frios, com os corações duros, com os corações áridos, com os corações cheios de soberba e de pecado. Percebem como é uma contradição um crente soberbo, um crente reformado soberbo? É uma contradição, meus irmãos. É uma contradição de termos. Mas, por que que isso é tão comum? Por que que isso é tão comum no meu coração? Por que que isso é tão comum no seu coração? Porque nós não temos orado. Porque nós não dedicamos tempo à oração. Porque nós negligenciamos a oração. Onde está você na reunião de oração às quartas-feiras? Onde está você na reunião privada, na sua casa? Onde está você no culto doméstico? Quanto tempo você tem separado para orar pelos seus pecados? Aqui está a nossa falência. É aqui que nós falhamos. É por isso que nós temos sido pedra de tropeço por gentios. Até aqui estava bom, né? Só falso mestre apanhando.
agora a gente começa a apanhar um pouco também. E a nossa hipocrisia começa a ser trazida à tona. Por que é que nós temos tão boa teologia e tão pouco fervor bíblico, tá? Sem essas loucuras que a gente vê por aí na televisão. Por que que a nossa fé não é conduzida por amor a Jesus? Porque nos falta isso. Por que que nós não ficamos maravilhados domingo após domingo, ou dia após dia, semana após semana, ao abrir a nossa Escritura, a nossa Bíblia e lermos lá o grande amor de Deus para conosco? Deixa eu dizer uma coisa, você é muito amado. Você é muito amado. Deus ama você. Deus enviou o seu Filho para morrer por você, por pecadores. Você não daria o seu filho, você não daria nada seu por alguém que te quer mal, por alguém que está perseguindo você, por alguém que está falando mal de você. Pelo contrário, você deseja a morte. Que morra mesmo, que está falando mal de mim. Não é assim? Olho por olho, dente por dente, a gente ainda corrompe, né? A Escritura para tentar algum tipo de amparo. Veja o grande amor por você demonstrado no Evangelho. Veja o que Deus fez por você. Veja o que o Senhor fez, o que Jesus Cristo fez. Entregando-se por você naquele madeiro. Sendo esmagado, moído, chicoteado, cuspido. Cuspido. Cuspiram no rosto do nosso Senhor. Cuspiram no rosto do Criador do Universo. Por causa do seu pecado. Por causa do meu pecado. Ele foi feito maldito. Meus irmãos, olhem isso. Vejam o quanto Deus nos ama. O que Ele fez por nós. Sendo nós pecadores. Ele demonstra o seu amor por nós. Tendo Cristo morrido quando nós éramos ímpios, inimigos, miseráveis, malditos. Nós o odiávamos. Nós o odiávamos. Nós éramos os primeiros a levantar os punhos ao Senhor e dizer assim: nós te odiamos, eu te odeio, eu não quero as tuas leis, eu não quero o Evangelho, eu não quero o Senhor, eu não quero tua graça, eu não quero o teu amor. E nós virávamos as costas, dia após dia, anos após anos. E o que o Senhor fez? Nos condenou no inferno eterno, nos explodiu, nos destruiu. Nós merecíamos isso. Merecíamos isso e muito pior do que isso. Quando a aflição bater na tua porta, como nós vimos pela manhã, lembre, você merecia coisa muito pior. Você merecia coisa muito pior. E o Senhor nos tratou como, meus irmãos? Ele nos deu tudo. Perdão de pecados, redenção, graça, a sua palavra, a sua igreja, os irmãos. Uma eternidade com Ele para sempre. Isso precisa quebrar o nosso coração em 1000 pedaços. Se não precisa, nós precisamos agora parar esse sermão e orar: Senhor, nós estamos muito duros, Senhor. Isso não quebra o nosso coração. Isso não faz nada com a gente. Entra no ouvido e sai pelo outro. Não causa nada. A minha alma não causa nada, Senhor. Eu estou duro, apático, frio. Olha o que o pecado fez comigo e com você. É isso que ele faz. Cauteriza as nossas mentes. Endurece o nosso coração. E nós não conseguimos ver mais. Perdemos o senso da bondade divina. Perdemos o senso da graça de Deus. Perdemos de vista o que Ele fez. Mas não deve ser assim conosco, meus irmãos. Nós temos o Espírito. E é Ele quem está nos exortando e falando a nós através da Sua palavra. E é assim que nós edificamos na fé santíssima. Irmãos, nós precisamos nos entregar ao nosso Deus de verdade. Parar de brincar de ser crente. Parar de brincar de igreja reformada. Nós precisamos nos entregar ao nosso Deus de verdade. Orar de verdade. E se você não quer orar, é aí que você deve orar. E orar com sinceridade. Senhor, eu estou duro. Senhor, faz anos que eu estou assim. Senhor. 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 Socorro, Senhor. Socorro. Então, meus irmãos, nós precisamos nos entregar ao Senhor, nos entregar à oração. Do contrário, todo o nosso conteúdo teológico, ele pode apenas estar iluminando o nosso caminho para o inferno. Que não seja assim conosco. Que não seja assim com as nossas vidas. E o texto continua. Agora fica difícil avançar, viu? Mas o texto continua. Vamos avançar. Caminhando para o final.
Uma outra maneira de nós aqui nos guardarmos no amor de Deus é esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É o que nós acabamos de cantar, não foi? Nossa esperança é vê-lo regressar. Foi o que nós cantamos. Resumindo aqui, Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade no meu coração. Grave a eternidade, Senhor, na minha mente, para que eu possa viver assim, preservando a minha consciência, preservando o meu coração de ataques do maligno, de ataques de pecadores e de ataques dos falsos mestres. Eu desafio você a manter a eternidade nos seus olhos ao longo dessa semana inteira, e você verá como a sua semana será diferente. Como você responderá diferente às tentações, às aflições. Então, a ideia aqui desse esperar é um esperar olhando para frente, bem sugestivo, né? É olhar para frente, é um olhar ávido, é um olhar como está, é como o gato, não é? Ou um leão olhando para sua presa, é um olhar assim, ó. Não tira o olho, para onde vai ele está acompanhando. É um olhar atento, é um olhar assim, ó. Ele não tira o olho, para onde vai ele está ali, ó, esperando o momento. É desse jeito que nós devemos viver. Olhando para o nosso Deus, esperando. Ele virá, Ele me fortalecerá, a igreja avançará, a igreja será plantada, outros missionários serão levantados, o Senhor vencerá todos os seus inimigos. É assim, ó, é um olhar militar, vamos colocar dessa forma, sabe? É um olhar treinado. É assim que nós devemos esperar a misericórdia do nosso Deus se manifestar para a vida eterna, não é? E vejam, meus irmãos, antes de nós irmos para o último ponto e para as aplicações finais, vejam que tudo isso redunda para a vida eterna. Então eu quero, se você não percebeu, mostrar o Deus que está sendo revelado a nós aqui, a glória dele. Notem, nós vimos o amor de Deus, uma referência à pessoa do Pai. Nós vimos a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, a bendita pessoa do Filho. E nós devemos orar no Espírito Santo, o Deus verdadeiro aqui, ó, escancarado diante de nós, Pai, Filho e Espírito, nos chamando para si, nos salvando para a sua própria glória. E é por isso que nós podemos agradecer ao Pai, agradecer ao Filho e agradecer ao Espírito por sua obra bendita em favor de pecadores como nós. Indo para o nosso terceiro e último ponto, meus irmãos. Agora nós batalhamos pela fé mostrando misericórdia e compaixão. Aqui é onde vem a aplicação de tudo isso em relação àqueles que estão no erro. Vamos ler aqui, ó, os versos 22 e 23, caminhando já para o final. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Essa é a parte mais difícil de toda a carta. Se você pegar uma Bíblia de estudo, você verá que é possível que tenha 3 grupos aqui na mente de Judas. Eu gostaria de ter sido convencido por isso, estou aberto a ser convencido por isso, mas ainda não fui convencido por isso, tá bom? Eu entendo que há 2 grupos aqui em vista. Aqueles que pensam que são 3 grupos, pensam da seguinte maneira, ó. Tem um grupo de crentes que está na dúvida, no versículo 22. No versículo 23, você tem descrentes que estão prestes a ser condenados pelo fogo de Deus. E você tem outros crentes que estão em pecado, que estão sendo enganados pelos falsos mestres, tá? Eu entendo que há apenas 2 grupos aqui e nós vamos tratar assim, tá bom? Eu confesso a vocês que durante o estudo até pensei em suspender a exposição de hoje para seguir avançando, mas eu estou bem convicto de que há apenas 2 grupos aqui. De qualquer forma, sejam 2 grupos ou 3 grupos, a mensagem essencialmente é a mesma, vocês podem ficar tranquilos, tá? Então, vejam, nós devemos mostrar compaixão com alguns irmãos que são crentes, tá? Que são crentes. Esse grupo aqui não tem ímpio aqui para mim. São 2 grupos de crentes distintos, tá bom? O primeiro grupo de crente é aquele crente que talvez você conheça a gente assim. Nasceu de novo, ama o Senhor, mas está na dúvida. Não está tão certo de que onde ele está lá, o que ele está aprendendo é realmente heresia destruidora. Ele está na dúvida, mas ele está na dúvida. Ele não está durão, fechado, sabe? Ele está na dúvida. E ele dá frutos de piedade, ele dá frutos de que ele nasceu de novo, de que ele ama o Senhor, de que o Senhor tem operado em sua vida, mas
ele foi influenciado e está sendo influenciado por falsos mestres. Então, como que nós agimos aqui? Mostrando compaixão. Mostrando compaixão e nos achegando a eles. Há alguns que estão na dúvida e estão prestes a receber juízo temporário de Deus. Isso é o que significa arrebatar do fogo. Eles estão prestes a receber juízo temporário de Deus. Eles estão na dúvida, mas eles estão prestes a receber juízo temporário de Deus. E aí então, meus irmãos, é onde nós precisamos ser sábios. Ao nos aproximarmos dessas pessoas e perguntar ao Senhor e orar ao Senhor, Senhor, como que eu posso aqui alertar esse meu irmão? E aqui há duas posturas nesse primeiro grupo, não é? Você tem uma postura mais branda, onde você se aproxima e fala com essa pessoa, fala, olha, isso que você está aprendendo não é o que é ensinado na Escritura. E a pessoa ouve e conversa com você. Mas há uma postura mais firme, que é onde você vai arrebatar alguém do fogo. É onde você já chega e fala assim, ó, você está ouvindo heresia de perdição. Você precisa abandonar isso o mais rápido possível. Me dá fundamento bíblico para isso? Não tem. Deus vai trazer juízo sobre você, sobre a sua família. Percebe? Já é uma abordagem mais firme, uma abordagem mais dura, para arrebatar do fogo. Se você está vendo um ente querido, um amigo querido, prestes a receber o juízo de Deus, você não vai lá. Ele está num prédio sendo incendiado, o prédio pegando fogo, mas ele não se deu conta. Imagina que ele está dormindo, vai. Um exemplo, tá? Você não vai lá tirá-lo à força e jogá-lo pela janela para os bombeiros pegá-lo. Obviamente você não vai matar, né? Vai morrer no fogo, eu jogo pela janela e morre, não. Né? Você vai, com todas as suas forças, você vai e tira de lá. Porque nós precisamos tirar essas pessoas do erro. A exortação é essa. Não são os falsos mestres, são as pessoas que estão sendo influenciadas por eles. Tá? E nós temos o último grupo, no versículo 23. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui, roupa contaminada pela carne na Escritura não é uma roupa suja, tá? Não é a roupa que caiu contra filé lá do churrasco e ficou a marca, caiu a picanha, não é nada disso, tá? Essa expressão, como nós já vimos, são vestes impuras. A ideia que Judas quer passar aqui, imagine uma roupa íntima suja de excrementos. A rotina com meu filho agora é diária disso, né? Fralda cheia de excremento quase o tempo inteiro. É bem desagradável. Mas imagine você usando uma roupa assim, suja, cheia de excrementos. Além do cheiro ruim, a sensação é ruim. Então, Judas está descrevendo essa roupa assim. O que é essa roupa contaminada pela carne? São as imundícias do pecado desses irmãos. Eles são crentes, mas foram de tal forma enganados pelos falsos mestres que estão lá se entregando às imoralidades. Então, eles precisam ser alertados. Mas, ao nos aproximarmos deles, a exortação bíblica é, cuidado para que vocês não sejam participantes nos pecados dessas pessoas. E há duas maneiras que nós podemos participar dos pecados dessas pessoas. Por omissão, nós vemos lá e não falamos nada, ou por comissão, é onde a gente vai e peca junto com a pessoa para tentar ganhá-la para Deus. E ainda usa o texto de Paulo, né? Com judeu eu me fiz judeu, com grego eu me fiz grego, fiz tudo para com todos para ganhar alguns, né? E tem gente que faz isso, tá? Tem gente que faz isso, faz esse joguinho aí para justificar os seus pecados. E aqui, mais uma vez, é uma alusão ao Antigo Testamento, né? Aqui Judas está fazendo uma alusão às vestes impuras do sacerdote Josué, lá em Zacarias 3. E a gente vê também em Apocalipse 3, os santos que não sujaram as suas vestes com o pecado. Então, meus irmãos, indo para o final, aqui nós percebemos, nesses dois grupos, tá? Dois exemplos bíblicos de como agir. O primeiro exemplo bíblico é de Tomé. Tomé estava na dúvida. O Senhor Jesus foi a ele em compaixão e graça e falou, pois bem, Tomé, você só crerá se tocar? Pois bem, está aqui. Toque, veja, sou eu mesmo. Esse é um grupo. Um outro grupo com abordagem mais enérgica já é Paulo em Gálatas. Gálatas insensatos, Gálatas loucos, quem enfeitiçou vocês? Ele nem dá nenhuma palavra de ação de graças ali por eles, né? Já vai logo com uma voadora. Seus malucos, eu preguei, se vier um anjo do céu e pregar outro evangelho, seja maldito. E vocês estão ouvindo esses malditos, mas são irmãos, recebendo uma dura exortação. Então, uma abordagem mais enérgica, nós precisamos ter, a depender do contexto, e uma abordagem mais branda, a depender do contexto. Mas nós precisamos da sabedoria de Deus para agirmos aqui. Meus irmãos, e hoje nós temos uma facilidade, nós temos a internet.
Nós temos a internet, né? A verdade está a um link de distância do seu ouvido. Nós podemos compartilhar a verdade com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Então, eu gostaria de incentivar os irmãos a usarem a internet nesse sentido, a compartilhar os nossos conteúdos, não só os nossos conteúdos, né? Não somos sectários. O conteúdo disponível bom na internet hoje em dia, tem muita coisa boa. Vamos usar, meus irmãos, vamos usar o que Deus nos deu para compartilhar o evangelho da graça de Deus, para que mais impérios carnais de falsos mestres caiam, para que eleitos, ovelhas do Senhor que estão aí, batendo cabeça, sendo enganadas por esses manipuladores da fé, sejam despertadas e saiam desse império de engano. Amada Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé, é assim que devemos batalhar pela fé contra os falsos mestres. Lembrando das palavras dos apóstolos, guardando-nos no amor de Deus, demonstrando compaixão para os que estão no erro. Que o nosso bom Deus nos use com graça, para que sejamos muito usados nessa geração para o avanço do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?